Nós assistimos à ocupação da tropa ruandesa em determinados distritos. Já estivemos aqui num programa a ver a entrega de escolas, a ver a entrega... Quer dizer, uma força estrangeira a agir como se estivesse no seu Estado, não é? A oferecer escolas, a oferecer uma série de coisas. O que nós vimos foram escolas. Então, o que é importante destacar que este acordo, sim, é importante estabelecer os limites, mas é muito mais importante também que nós façamos de tudo para saber esta força que é tão importante, que nos tem garantido combater os terroristas, por quanto tempo ela vai ficar em Moçambique, criarmos já as condições para a nossa tropa ter toda a condição logística, ter toda a preparação, ter toda a disciplina para enfrentar este tipo de inimigos. Isto é importante porque quanto mais tempo tu tens de uma força estrangeira que tem toda a condição, por um lado, a multinacional que está a operar naquele lugar, impõe quase que é importante para nós permanecermos, ter esta tropa para fazer o meu perímetro de segurança. Do ponto de vista de moral da nossa tropa, isto também passa uma mensagem. É no teu território, que é um território soberano, está a dizer que a tua tropa não tem capacidade para fazer a minha segurança. Há uma mensagem do ponto de vista... O que está a dizer é que não conhecemos os termos do acordo, se não a informação de que regula a presença destas tropas. O que está a dizer é que é importante, se não estiver no acordo, que o acordo passe a mencionar também prazos de estadia das forças do Ruanda em Moçambique. Não estou a dizer que o acordo deve impor os prazos. Estou a dizer, como Estado soberano, nós próprios devemos nos preparar. Há coisas que tu não precisas colocar no acordo. Não tenha dúvida que a manutenção do Ruanda aqui tem ganhos diplomáticos, tem ganhos financeiros, tem uma série de ganhos. O acordo não é só para fazer aquela proteção. E então, quanto mais se estender a presença aqui, o Ruanda ganha. Mas, por outro lado, quanto mais se estende, nós, como país, se não nos prepararmos para enfrentar esse tipo de inimigo e ter todas as condições para a nossa força enfrentar isto, vamos ficar dependentes. O que estou a dizer, e este aspecto dos acordos, porque há a discussão de publicação de acordos, eu tenho noção de que há aspectos de acordos que são segredo de Estado. O que não é segredo de Estado, publica-se. O que é segredo de Estado, não se publica. O julgamento das dívidas, pela forma como foi conduzido, construiu a ideia de que tudo deve ser exposto. Aquele julgamento, ele expôs a nossa segurança toda foi exposta. Aspectos que não deviam ter sido expostos foram expostos. Então, já entre nós vem a narrativa de que tudo deve ser exposto. O que é segredo de Estado, mantenha-se em segredo de Estado. Há aqueles que vão ter acesso. O que não é segredo de Estado, publicamente deve ser. E esta semana, alguns jornalistas vi, por exemplo, um post do professor Eduardo, do professor Novunga, não é? A elogiar esta primeira abordagem do presidente em falar sobre o assunto e dizendo que aguardava ter mais informação. Para mim, as tropas ruandesas devem sair. Já acabou. Terrorismo não tem prazo. Dizer que estão aqui por causa do terrorismo, não. Terrorismo não tem prazo. Agora, vamos à questão da formalização. O doutor Heller falou da questão de datas. Datas não é uma coisa, não é segredo do Estado. Tem que ser dito isso. Isso não é segredo do Estado. Vamos ver o direito internacional, porque quando dois países
vamos assim dizer, formaliza ou entra em acordo, o que rege? É o direito internacional, certo? Então, o que é que o direito internacional realmente formaliza ou valida um acordo? São três passos importantes. Primeiro é a negociação. Então, se o presidente não o fez, por exemplo, começando pela Assembleia, que estaria de forma legal em Moçambique, então pode socorrer-se agora na defesa do direito internacional, que é o primeiro passo, tu fazes a negociação, objetivos, compromissos, prazos e validades, está lá escrito. E depois podes também aqui negociar questões táticas, etc, etc. Fechas o documento. Depois passa para um segundo momento, que é a assinatura do acordo, ou seja, do texto que nós acordamos. O que estamos a dizer, até agora o presidente assinou o texto acordado. Não formalizou, assinou o texto acordado. Porque depois passas para um outro, a última fase, que é a fase da ratificação, que tem a ver com procedimentos internos constitucionais de cada país. Então, até aqui, não há nenhuma formalização do acordo entre Moçambique e Ruanda. Os dois Estados estão-se a burlar. Só vai estar ratificado depois, aliás, só vai valer depois de ratificado. Mas depois de ratificado ainda tem mais passos aqui a seguir. Ratificado pelo Parlamento. Isto já responde à questão... Consoante a lei interna de cada país. E no nosso caso, deve ser o Parlamento. Deve ser o Parlamento. Depois, para isto entrar em vigor, os Estados devem publicar, não fui eu que escrevi, tem pessoas que fazem direito internacional, depois podem ajudar o debate, devem publicar o acordo nos seus diários oficiais nacionais, nesse caso o BR. Por fim, além disso, a Carta das Nações Unidas, no artigo 102, diz que pode também registrar este acordo na Secretaria das Nações Unidas. Mais uma vez, isto, para mim, é que elimina, vamos assim dizer, ou termina o processo da formalização. O que estamos a dizer é que o presidente pode não estar até agora totalmente ilegal, mas pode se legalizar, que é ir ou seguir os procedimentos. Questões sensíveis de Estado, o presidente não tem o poder de ele, quem é ele. Nós lhe delegamos o poder apenas, mas quem nós comandamos é o Parlamento. Agora, concordo com o Dr. Hélder, quer dizer, há questões sensíveis, táticas militares. Isso não é para publicar, não. Mas me dizer quando é que vai ser os acordos... Mas eu perguntava, deve constar do acordo quando é que as tropas saem? É a coisa principal que o povo deve saber. E mais coisas. Depois, veja uma coisa, esses acordos, mais uma vez, têm anexos. Anexo, eu vou meter X de exército, X de drone, ninguém quer ler anexo. Aquelas coisas sensíveis. Agora, o que regula, o que é geral, quanto tempo vão ficar, as tropas que vêm aqui ganham nacionalidade ou não ganham, vamos supor que serviram 7, 10 anos, a nossa lei diz... Quer dizer, essas coisas são bastante genéricas, etc, etc. Qual é o limite e o perímetro de trabalho das tropas ruandesas? Porque amanhã não podem perseguir o inimigo até Niassa ou até Nampula. Não, tem que ter um perímetro, porque senão essas tropas um dia ainda nos dão um golpe de Estado. Então, é necessário terminar aqui o CIB, CDD e as outras instituições. Tem matéria aqui para discutirem com o Presidente da República. Ele ainda não formalizou. Não pode vir aqui ter uma taça. Não formalizou. Começou o passo. A formalização, no meu entender, termina com a ratificação do documento. É uma força com uma missão específica, que é combater o terrorismo, ajudar Moçambique a resgatar o seu partes do território que estão tomados por esses grupos. Diz o Alberto, e bem, o terrorismo mantém-se por... Pode-se dar cabo de todas aquelas bolsas, ficar meia dúzia de indivíduos que de tempos em tempos muda a estratégia, vai atacando centros comerciais, fazendo explosões, como viveu o Quênia, não é? Vir fazer no território soberano chamado Moçambique, que tem Presidente da República, tem força militar. Não é esse o papel. Ruanda não foi chamado para isso. Sabe, quando nós discutimos esta questão de soberania, discutimos forças armadas, a proteção do nosso território,
é preciso fazer esta discussão. Não sou especialista, primeiro é importante destacar isso. É preciso fazer esta discussão com muita frieza e com muita realidade.